Meu nome é Andréa Cerqueira, eu sou gerente de relacionamento da Alia e estou aqui para falar com vocês sobre a Alia. A Alia é uma plataforma de negócios que reúne, em formato de rede, os melhores distribuidores de higiene e limpeza em cobertura nacional. Nós temos a capacidade de cobertura nacional com atendimento local. Hoje, nós somos mais de 250 especialistas espalhados pelo território nacional, 20 mil metros de armazenamento. E atendemos mais de 1.300 cidades. A Alia também pode ter um atendimento global. Com outras duas redes, a gente tem a capacidade de atendimento global, a Networks e a Impax. Então, vamos entrar no nosso assunto. Qual é o desafio hoje de quem tem uma empresa multi-site? Como é que é feita essa gestão multi-site? Qual é o grande desafio hoje para quem tem sites desenvolvidos pelo território todo? O desafio clássico. Qual é a expectativa do nosso head office? Como é que acontece quem está sentado lá na cadeira da gestão? O que ela quer? Essa pessoa sempre quer redução de custos. Ela quer obter a maior economia. E, por outro lado, quem está lá na ponta? Quem são os sites? E o que eles querem obter dos seus fornecedores? Os melhores serviços, os melhores produtos, também um custo competitivo. Mas, nessa equação, sempre alguém vai puxar mais para um lado, não é isso? Vamos, então, falar um pouquinho mais sobre esses desafios, né? Processos centralizados de compras. Hoje a gente tem encontrado os nossos clientes as tais das RFPs. Como é que a gente faz com uma RFP e como é que essa RFP consegue entender qual que é realmente o desafio daquela ponta? Quem está lá na ponta, o que ela precisa? Quais são as reais necessidades da operação? Nem sempre esse escritório central consegue entender qual é a realidade daquela ponta. Às vezes um escritório menor, às vezes com coisas diferenciadas. Como é que isso acontece? E aí o fornecedor? Será que o fornecedor está em todas as pontas? Nem sempre, né? Nem sempre esse fornecedor consegue estar te atendendo com aquele atendimento, aquele preciosismo que você precisa. E esse é um dos grandes diferenciais da Alia hoje. Você tem distribuidores em cada uma dessas pontas. Você tem um atendimento local e, mais do que isso, você tem um dono sentado lá na ponta. Ele sabe a sua realidade, ele sabe como fazer para te atender dentro daquela sua peculiaridade. E mais do que isso, vamos pensar quem está sentado lá no head office. Quem está sentado lá no escritório central, tanto da operação do cliente, ou esses grandes que têm a operação sentada lá na ponta. O que acontece? Ele não consegue ver o que está acontecendo lá nos escritórios, nas pontas, no escritório. O que está acontecendo? Qual é a necessidade daquela operação? Muitas vezes a realidade São Paulo, Rio, grande eixo, ela é muito diferente do que acontece lá no escritório do Sul, um escritório menor, ou às vezes ao contrário, você tem uma grande realidade com um fornecedor em São Paulo, só que o escritório central daquele cliente está sentado lá na ponta, está no Sul, como por exemplo um caso de um dos nossos clientes, a Malve, né? Ela tem uma grande operação lá no Sul, em São Paulo ela é menor. E aí o que acontece? Ela não consegue ter o atendimento que ela quer. A gente consegue porque a gente está sentado lá na ponta junto com ela. Bom, então vamos fazer diferente. Quem sabe eu descentralizo tudo. Cada um compra por si. Será que é o melhor modelo? Muito provavelmente não, né? Porque se eu descentralizo, eu não consigo comprar com maior efetividade. Eu não consigo ter os melhores produtos em todas as pontas. E mais do que isso, eu não consigo otimizar meus custos. Então, vamos pensar como é que a Alia faz isso. A gente tem isso que é muito bacana na rede. A gente consegue ter os mesmos processos. Quando a gente vai fazer um atendimento para os nossos clientes, a gente sempre pensa em começar pela abordagem. Qual que é a nossa abordagem central? Sempre a partir de um diagnóstico. E aí eu consigo fazer esse diagnóstico de maneira rápida, porque eu tenho pessoas, eu tenho especialistas, lembram? 250 especialistas sentados em todo o território nacional. Eu consigo levantar um diagnóstico tudo ao mesmo tempo.
E a gente tem que fazer esse diagnóstico, senão a gente não conhece a realidade do cliente. Quais são todos os custos que tem ali, que a gente nem sempre vê. Muitas vezes uma RFP vai, né, falando de limpeza ou indo, sei lá, para o banheiro, ele vai falar, qual é o seu custo por metro, mas será que é isso que realmente faz a diferença? Você ter o mesmo portfólio, e aí a gente falando de um portfólio abrangente, que eu posso te oferecer os melhores equipamentos, os melhores serviços, os melhores químicos, tudo com você ter os mesmos processos acontecendo em todos os seus sites, de uma maneira uniformizada. E aí você consegue ter uma implementação rápida, você consegue ter o controle. E aí você faz todo esse ciclo acontecer de uma maneira muito inteligente e otimizada. Qual que é o resultado, então, dessa equação? Se eu tenho um diagnóstico bem feito, se eu consigo fazer esse atendimento de uma maneira rápida, se eu consigo implementar de uma maneira rápida, o resultado só pode ser sucesso, né? A gente tem um diagnóstico que consegue prover e ver todos os seus custos. Tem muitos custos invisíveis que a gente não enxerga. Você já pensou na sua taxa de absenteísmo? Se é uma escola, você já pensou que, de repente, o nome da sua escola pode estar em jogo se tem, de repente, uma virose? Né? Daqui a pouquinho vocês vão ter uma palestra falando sobre escola, vocês vão poder saber mais aprofundado. A gente tem que ver todos esses custos envolvidos, não é só o custo do produto que você está comprando. Agora, quando a gente fala de área, atuação de rede, eu consigo fazer isso muito rapidamente. Né? Você vai ter os mesmos produtos, os mesmos processos e, mais do que isso, você tem uma plataforma que faz com que você enxergue tudo isso em tempo real. É isso que a sua gestão quer. A estratégia da gestão é ver tudo ao mesmo tempo. E se eu tenho a possibilidade de fazer uma gestão do site, ombro a ombro com uma empresa, e ter alguém falando no seu corporativo também, ombro a ombro, é o melhor dos dois mundos. Agora, falando sobre o lado do site, né? O cara que está lá na ponta, que sofre o dia a dia da operação. Por que é bom ter um diagnóstico? A gente não falou lá no começo? Muitas vezes esse cara não é visto, mas se eu tenho esse diagnóstico feito na ponta, ele tem todas as dores deles mapeadas e ele vai poder falar com a sua liderança qual é o problema dele, aonde ele tem... fulano não está me entregando um produto. Quebrou meu dispenser, como é que eu faço? É assim que a gente faz. Então, a gente tem os dois lados sendo atendidos de uma maneira muito eficiente. E, logicamente, se eu tenho na ponta um distribuidor com o olho do dono do seu lado, você vai ter o melhor do serviço que você vai ter prestado. Agora, como é que é o nosso modelo? Como é que eu faço esse atendimento? O seu escritório central tem uma equipe extremamente capacitada que vai falar e vai ter trimestralmente os seus relatórios, essa gestão feita muito de perto. Então, o headquarter está cuidado. E nas suas pontas, você tem os distribuidores te atendendo também. Então, você tem tudo muito bem orquestrado com o nosso escritório central. A minha equipe, a equipe de relacionamento, é quem vai estar olhando com o seu gestão, com a sua área estratégica e garantindo o melhor serviço. E orquestrando tudo isso com os nossos distribuidores. Tá bom, Andréia. Já entendi que você faz o diagnóstico. Já entendi que você tem uma implementação rápida. Bacana. A gente tem as pessoas na ponta. Mas como é que funciona o seu pós-venda? Melhor ainda. Porque a gente tem um CRM muito bem detalhado. Os processos foram muito bem desenhados. Você tem uma plataforma que acompanha. André, eu tive um problema aqui no meu site. É 24 horas. Coloca no nosso sistema. Esse sistema vai acompanhar com uma SLA muito bem feitinha. Outra coisa que a gente se preocupa. Um das grandes DNAs da Allia é pensar no meio ambiente. Né? Como que a gente faz para ter um consumo inteligente? Então, a gente está preocupado em promover o estado da arte. Eu vou capacitar os seus colaboradores. Eu vou fazer campanhas para que os seus usuários tenham um menor consumo
inclusive de água, inclusive de papel, e com isso, sim, pensar no nosso meio ambiente. E, de novo, falando sobre a nossa proximidade com você. Sabe aquele problema da sexta-feira? Faltou o produto? Quantas vezes eu não vi um desses distribuidores, o dono, indo lá pessoalmente fazer esse atendimento? Então é isso, é o melhor dos dois mundos. A capilaridade de uma empresa multinacional, a capilaridade que você vai ter através da rede e o atendimento com a presteza do dono do olho. E o que você vai ter com isso no final do dia? O que a gente vai conseguir te entregar? Elevado o nível de serviço. Gestão simplificada, como eu disse. Você vai ter uma plataforma, você vai ter uma pessoa a falar. Então, você tem uma gestão simplificada. Apesar de você ter todas as pontas te atendendo, é uma gestão simplificada. Os seus ambientes valorizados. Você já pensou o quanto vale aquele colaborador seu que está lá no seu ambiente e que ele vê que você prestou atenção a colocar os melhores produtos para ele? Esse é um ambiente valorizado. A sua marca vai ser valorizada. O menor custo total. Não adianta você pensar num custo por metro, um custo por litro, se o custo total, e você não pensou em todos esses custos que normalmente estão escondidos. É aí que a gente ajuda você a pensar nisso. A saúde, bem-estar e a produtividade. A saúde do seu colaborador. Se eu evito que ele fique doente, eu estou ajudando você a ter maior produtividade, não é assim? Se eu te ajudo a sua marca a ter a melhor visibilidade, porque eu coloquei os melhores produtos lá, eu estou te ajudando a ter melhor produtividade e gerar melhor valor para a sua marca. E, como eu falei, um menor impacto no meio ambiente. Agora, falando um pouco da experiência que a gente já teve até aqui com os nossos clientes, né? A Rede Bom Jesus é uma rede com mais de 35 sites. A gente conseguiu subir, aí falando de tempo, em menos de 2 meses, a gente subiu todos os sites. O que quer dizer isso? Colocamos quantos dispensers, Angel? 6.000 dispensers em 2 meses. E isso, mais do que isso, as aulas estavam funcionando. E foi transparente, os alunos nem perceberam. Esse é um outro caso interessante. A Neogrid, ela tinha um problema de centralização da informação, né? A área de compras não conseguia enxergar o que as pontas estavam comprando. Através do nosso portal, ela falou, nossa, eu consigo ver em tempo real o que a ponta está comprando, se comprou o suficiente, se não comprou, quando vai chegar. Então, esse foi um feedback do pessoal de compras. E Cantar Ibope, né? A questão da padronização, né? Imagina uma empresa como essa, né? Ibope, que fala, imagina como são os processos deles e tudo que eles têm que fazer para garantir que todos os escritórios tenham os mesmos produtos. Não é assim que a Alia faz. Esse é o jeito da Alia de entregar para os nossos clientes. Lembrando, a gente tem a possibilidade de atender em território nacional com um atendimento diferenciado pessoal. A gente faz um diagnóstico, entende o seu problema e faz uma solução extremamente customizada para a sua realidade. A gente traz isso tudo muito rapidamente, faz acontecer muito rapidamente e depois acompanha. É isso, gente. Alguma pergunta? Obrigada.